Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Quando nós falamos do outro ser a minha prioridade, eu não estou falando que eu estou colocando qualquer pessoa como prioridade na minha vida. O que eu estou dizendo é, Deus é minha prioridade. E a prioridade para Deus é servir a todos. Uau. Então eu posso me entregar a todos também. Muito bom. Deus é minha prioridade, Ele me colocou num corpo. Ele não me salvou sozinho. Uau. E eu quero servir também as pessoas. Muito bom. Prioridade não fala do quê, fala de quem. Uau. Fala de quem. Uau. Esses dias atrás eu estava ensinando a minha filha mais velha a procurar palavras no dicionário. Chegamos nessa fase, Luiz. Ela sabe ler, sabe procurar palavras no dicionário. E é legal que tem algumas coisas que são bem óbvias para nós e são tão óbvias que a gente sofre até para explicar. Por exemplo, acha essa palavra para mim no dicionário. Você logo procura a letra que começa, depois a próxima letra. Você faz isso automático, você não sabe que você está executando esse processo para encontrar a palavra. Você apenas faz. Mas para ensinar alguém, você tem que lembrar qual é o processo que você faz e tentar explicar esse processo. Então, eu estava tentando explicar para ela que o dicionário está em ordem alfabética. Existe uma ordem de prioridade no dicionário. Ele está em ordem alfabética. E você precisa primeiro, e mesmo na ordem alfabética do dicionário, você precisa olhar sempre a primeira letra primeiro, depois a segunda letra, depois a terceira letra, e o que vai colocar em ordem as palavras é a prioridade alfabética em todos os níveis de letras da palavra, certo? Sim. Então, se eu tenho uma palavra com 2 As, a ela vai vir antes de uma palavra que é AB, certo? Porque eu estou olhando a segunda letra, ou a terceira, ou a quarta, enfim. Ou seja, a primeira letra sempre tem prioridade. E aí, de repente, eu tive uma iluminação divina ensinando ela a ler o dicionário. Ou seja, sempre o que vem primeiro é o que é avaliado. Qual é a primeira letra? Avalia ela. Ela está em qual posição? E aí você vai no dicionário na posição da primeira letra. Agora, avalia a segunda letra. Sempre o que vem primeiro é o que é o avaliado. E a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 15, 48 e 49 o seguinte: como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, ele está falando aqui de 2 progenitores de espécie. Adão, feito do pó da terra, e Adão celestial, que é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é um Adão, o primeiro de uma espécie celestial. Está entendendo? Ele é o primeiro de uma espécie celestial. Jesus Cristo foi o primogênito que Deus enviou para que pudéssemos ter vários outros irmãos. Ou seja, várias outras criações da humanidade celestial. Cristo Jesus foi o primeiro. E por ser o primeiro, quem foi avaliado foi Ele. Ele em tudo foi tentado, Ele tudo sofreu, Ele foi para a cruz, Ele passou por todos os testes, Ele foi para o deserto com Satanás, Ele foi avaliado. E porque Ele, sendo o primeiro, foi aceito, todos os outros também são. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna celestial e é aceito. Em Romanos capítulo 5, 17 e 19 diz: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só
Percebe? Um só. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Aleluia. Porque como pela desobediência de um só homem, pela transgressão de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, porque o primeiro Adão foi avaliado e encontrou-se em falta, todos estavam em falta, em transgressão. Mas Jesus veio como primogênito dos filhos de Deus. E como ele era primogênito, o primeiro sempre é avaliado. E ele foi avaliado e foi encontrado aprovado. E por isso todos aqueles que vêm da descendência de Jesus são aprovados também. Quem foi avaliado para a justificação da humanidade foi Jesus Cristo. 1 Pedro 1,19 vai dizer: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ele foi avaliado, foi encontrado como sem mácula, sem defeito algum, e aqueles que creem em Cristo Jesus têm os seus pecados apagados, e agora são encontrados sem máculas ou defeito algum em Cristo Jesus. Amém. Todas as vezes. Mas o que isso significa? O que isso fala de prioridade? Significa que todas as vezes que não colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, estamos querendo ser avaliados por nós mesmos. E vamos falhar. Todas as vezes que não é Ele a razão, queremos que nós sejamos a razão. E vamos falhar. Todas as vezes que não é Ele o alvo, somos nós o alvo. E vamos falhar. Todas as vezes que Ele não é o primeiro, nós queremos ser avaliados por nós mesmos. E nós vamos falhar. Mas ao colocá-lo, ao colocar Jesus como prioridade, vamos sempre ser aceitos pela obra dele. Se eu tentar me santificar pela minha própria força, não dá. Me justificar pela própria força, não dá. Ser perfeito pela minha própria força, não dá. Mas se eu colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, a santidade dele, ele compartilha comigo. A justiça dele, ele compartilha comigo. A perfeição dele, ele compartilha comigo. Amém. Se eu me colocar em primeiro, eu vou ser avaliado e vou me encontrar em falta. Mas se eu colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, Ele é avaliado e eu me encontro suficiente nele. Amém, muito bom. Prioridade. Colocar Jesus como prioridade. E não as nossas próprias vidas. Amém. E não os nossos próprios desejos. Amém. Queridos, existem diversos pensamentos a respeito de prioridade. Muitos. E nós quisemos compartilhar aqui com vocês alguns deles. Um outro que me chama a atenção assim, para nós podermos finalizar essa temporada. Não sei se você ainda tem um pensamento final para colocar. Eu quero deixar esse breve pensamento. Nós precisamos priorizar rotinas. Muito bom. Rotinas. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 2, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham uma rotina. Diariamente eles iam ao templo, diariamente eles se reuniam de casa em casa. Eles priorizavam essa rotina de comunhão com os irmãos. Nós precisamos organizar rotinas, ter um gerenciador de tarefas, como saber qual tarefa fazer primeiro. Mas se você procurar ali prioridades de tarefa, como priorizar tarefas, você vai encontrar aquele gráficozinho, do urgente e importante. Se é urgente e importante, faça agora. Se é urgente e não é importante, delegue. Se é importante e não é urgente, programe. Se não é importante e não é urgente, nem faça. Mas tenha prioridades nas suas vidas, nos seus afazeres, sempre sabendo que essa organização de rotina é uma mordomia que honra a Deus. Que honra a Deus. Existem diversos pensamentos sobre rotina, mas eu acho que o que nós precisamos aprender dessa temporada é que a prioridade não é o quê, a prioridade é quem.
E essa prioridade é Deus. É Ele quem nos sustenta, independente das circunstâncias. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem compartilha da glória dEle conosco. É se colocarmos Jesus como prioridade, é que somos avaliados, encontrados suficientes, porque Ele é avaliado primeiro. Essa é a ordem. Jesus em primeiro lugar. Estamos nele, tudo é por Ele, para Ele. Por Ele são todas as coisas. Jesus, Deus, Ele deve ser exaltado nas nossas vidas, ao primeiro lugar, está no lugar mais alto. Isso é o que eu gostaria de compartilhar nessa temporada com todos, né? Queria saber de você, se você tem mais alguma coisa para compartilhar, Luísa. Gostaria de encerrar também, se você ouviu por acaso só esse episódio, né? Volte, escute toda essa temporada, pegue um caderno, anote, leia conosco todos os versículos. Essa temporada foi importantíssima, todas são, mas eu creio que priorizar Jesus Cristo, priorizar a sua palavra vai mudar muita coisa na sua vida. Coisas que você achavam que eram para lá, para cá, na verdade você precisa acertar o foco, que é Cristo Jesus. E com isso alinhado, é como se fosse aquela câmera fotográfica, fora de foco, fora de foco, fora de foco, se ajusta o foco. Era isso aqui. É isso. Então, assim, por gentileza, gaste um tempinho, procure ali, compartilhe esses episódios com alguém que você ama, com aquela pessoa que você não ama também, para que ela saiba que ela pode priorizar a palavra de Deus. Mas uma honra poder estar aqui com vocês, com todas essas temporadas, todas essas sextas-feiras, aprendendo com você, Rômulo, compartilhando da palavra de Deus. E esse foi mais um episódio, mais uma temporada. Encerramos aqui, então, a temporada Prioridades. Graças a Deus, Graças a Deus, é sexta-feira. Graças a Deus, chegamos até aqui. Amém. Compartilhe com o maior número de pessoas. Priorize Jesus Cristo na sua vida. Amém. Entregue a sua vida a Ele. E você vai encontrar a salvação, o perdão dos seus pecados, você vai encontrar uma nova vida, você vai encontrar avanço. Essa é a nossa mensagem. Queremos sempre, sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele é a prioridade desse podcast. Por isso eu quero dizer, continuem abençoados. Amém. Tchau, pessoal. Continuem abençoados. E esse foi mais um episódio de Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Agradecemos a sua presença. Obrigada por nos acompanhar. E compartilhe esse episódio com o maior número possível de pessoas para que essa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, vá ainda mais longe. Continue abençoado.